Vamos falar sobre um conceito muito importante na modelagem de dados e banco de dados, que é a cardinalidade e a obrigatoriedade. Primeira regra e a única regra é que quem vai definir a cardinalidade e a obrigatoriedade é a regra de negócio, tá? Você só vai definir aí com base no que o seu cliente pedir, ou o gerente ali, o dono do projeto. Eu criei um modelo simples sobre regras de negócio. Estamos no início da modelagem para um sistema e o nosso gestor nos pediu a modelagem da tabela de clientes com a seguinte regra de negócio. O endereço vai ser obrigatório, o cadastro de um endereço. E o telefone, o cliente não é obrigatório a informar o telefone, porém, caso queira, ele pode informar mais de um. Então, como é que a gente vai montar essa regra? Então, temos aqui no banco de dados a obrigatoriedade e a cardinalidade, que é formada pelo 0N, 01, 1N e 11, onde o 0 ele vai indicar que não é obrigatório e o 1 que é obrigatório. E a cardinalidade, que vai estar desse lado, 1 vai ser o mínimo e o N vai ser o máximo de dados ali que vai ser colocado. Então o banco vai ficar assim. O endereço vai ser obrigatório o cadastro de um endereço. Então sempre que for obrigatório 1, ele vai ter que ter no mínimo 1. E já que o telefone não vai ser obrigatório, então ele vai ser 0. E se ele pode formar mais de 1, vai ser N. Então aqui na modelagem do banco de dados vai ficar assim. O telefone. Então aqui desse lado vai ficar as cardinalidades. Tá vendo que tem um 1, 0, 1, 1N, 0N. Então o telefone, como ele não é obrigatório, ele vai ser 0N. O endereço, como ele é obrigatório, a cardinalidade dele vai ser 1 para 1. Vai ser 1. Então sempre que for obrigatório 1, o mínimo vai ter que ser 1. Se na regra de negócio não estiver falando que vai ter que ser mais de 1. Então o endereço, obviamente, o cliente ainda precisa ter mais de 1, né? Então vai ser ali obrigatório 1 e no mínimo 1. O telefone, como não é obrigatório, vai ser 0N. Então não é obrigatório nenhum, mas se ele quiser colocar, ele pode colocar mais de 1. E essa aqui do cliente é onde as pessoas mais têm dúvida de como que vai preencher o cliente. Se um cliente ele vai ter um endereço cadastrado, a gente não pode cadastrar um endereço sem ter um cliente. Então podemos perguntar assim, para ter um endereço é necessário quantos clientes? Um cliente. E o cliente precisa ter no mínimo quantos clientes? Um cliente, né? Que esse endereço vai pertencer apenas a um cliente. Então, como esse endereço vai pertencer apenas a um cliente, ele vai ter no mínimo um, tá? Então, é obrigatório ter um cliente para você ter um endereço e é obrigatório ter no mínimo um cliente para esse endereço. E o telefone é a mesma coisa. Para você ter um telefone cadastrado, precisa ter um cliente. E esse telefone vai pertencer a um cliente. Então, a cardinalidade vai ser o que está do lado direito da vírgula. E a obrigatoriedade vai ser o que está no lado esquerdo. Então, sempre que for do lado esquerdo, vai ser a obrigatoriedade ali. Quanto que o cliente vai ter que cadastrar. E a cardinalidade é a quantidade máxima, mínima e máxima do que o cliente vai cadastrar. Então, o cliente vai ser um cliente, vai ter no máximo N telefones. Um cliente vai ter no máximo N telefones, né? Vai ter um ou mais telefones cadastrados. Então, ele vai ser 1 para N. E um cliente vai ter um endereço, então ele vai ser 1 para 1. Trazendo aqui para o slide para você ter um melhor entendimento. Então, o cliente ele vai ser 1 para N. Um cliente ele pode ter N telefone cadastrado, ele pode ter um ou mais telefone cadastrado, tá? E a obrigatoriedade ele não precisa cadastrar nenhum, mas se ele quiser ele vai cadastrar N telefone. E ele sendo obrigado a cadastrar um endereço, ele vai ter que cadastrar no mínimo um endereço, tá? Então, um cliente vai cadastrar no mínimo um endereço. Então, ele vai ser 1 para 1. Por enquanto é isso, pessoal. Esse conceito de obrigatoriedade e cardinalidade é um pouco complicado de entender, até quem está na faculdade sentia uma dificuldade na explicação, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário. Se você quiser que eu traga a explicação de alguma outra maneira,
Que essa maneira que eu encontrei foi a forma mais simples de estar passando, né? Mas se você achou que foi muito rápido ou que precisa trazer de uma outra maneira, você pode deixar nos comentários. Se você gostou, curte, compartilha e comenta aí. E me segue para me ajudar.